Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouco sobre publicidade? O estudo da história da publicidade requer um olhar mais acurado, colocando em destaque as particularidades de cada período analisado. Fazer história consiste em lançar um olhar contemporâneo sobre o passado, levando questões que nos afetam no mundo de hoje. Mark Bloch afirmou que a história é a ciência dos homens do tempo, sendo esses homens do tempo os que vivem na duração entre o presente e o passado, sendo o passado extremamente relacionado com o presente, pois esse deixa suas pegadas. A publicidade, que é nosso objeto de estudo para a história hoje, tem forte integração com a economia, pois ela é capaz de mudar nossos hábitos, preferências e pautas culturais. Veremos a transição do conceito de publicidade entre os períodos, prática que no começo visava as necessidades, a racionalidade e com o tempo passou a explorar o subconsciente, os desejos reprimidos e a persuasão. Dizem que o primeiro grande persuasor foi a serpente que fez Eva comer a maçã no paraíso. O desejo já existia, e por isso dizemos que os persuasores e publicitários não criam desejos, apenas os satisfazem. Segundo historiadores, o primeiro anúncio foi encontrado em Tebas, no Egito, e escrito em papiro, informando sobre a fuga de um escravo, pelo qual seria paga uma recompensa. Na Babilônia, existiam anúncios escritos em tabuletas de tijolo cru. Já na polis grega, os cartazes de anúncios eram pregados em postes de pedra, chamados de axons, ou colunas cilíndricas, chamadas de birbos. Também existiam os alba, que consistiam em tabuletas ou paredes pintadas de branco, com mensagens reescritas por cima nas cores vermelha ou preta. Esses alba visavam o anúncio de mensagens políticas oficiais, mas também possuíam anúncios de espetáculos e comércios. Na Idade Média, a partir do século VI, as feiras populares chegavam a durar 4 meses, atraindo uma enorme diversidade de mercadores. No decorrer desse período, até o século XIV, a publicidade oral atingiu seu desenvolvimento máximo. No fim da Idade Média, os cartazes já possuíam certa complexidade, e os estabelecimentos passaram a utilizar insígnias em suas portas para identificá-los, iniciando assim o conceito de marca. O Renascimento trouxe consigo muitas mudanças, como a Reforma Protestante, a Revolução Científica, a Revolução da Prensa Gráfica, entre outras. A economia desse período era dominada pela busca do lucro. A propaganda por base do grito, aos poucos perdia espaço para a propaganda impressa, sendo o primeiro meio publicitário impresso conhecido como "se quis", que traduzindo significa "se alguém", pois todos os anúncios desse modelo começavam com essa frase. Estes eram grudados em paredes e tinham cerca de 13 cm de altura por 7 cm de largura. Nesse período, anunciavam-se desde casas para aluguel até dromedários. Um grande destaque é dado para os anúncios de Benjamin Franklin, que datam de cerca de 1742. Ele dava grande importância para a diagramação, fazendo anúncios com títulos grandes e deixando espaços em torno dos textos, para que o anúncio pudesse respirar. A Europa se industrializava em passos largos. Os bens de consumo eram produzidos em grande escala e as cidades cresciam graças à migração. Foi questão de tempo para que no século XIX surgissem as primeiras agências, como a R.F. White & Son, a Volney Palmer e muitas outras. Esse período se faz visível na transição entre o século XIX para o XX, pois foi clara a mudança do discurso publicitário de informativo para persuasivo. Os anúncios tinham mais clareza, concisão, uma arte gráfica mais bela, argumentação mais sólida e muitos outros pontos. Para se ter uma noção da grande progressão, em 1900 os Estados Unidos investiram cerca de 540 milhões de dólares em publicidade. Já em 1986, esse investimento foi de 102 bilhões! Um grande representante da persuasão na publicidade foi Edward Bernays, que era sobrinho de Freud. Ele sabia que a compra não se dava por meio da razão, mas sim por meio dos desejos reprimidos. Certa vez, Bernays tinha que conquistar um novo público para uma empresa de cigarros, as mulheres. Naquela época, o cigarro era um privilégio masculino, e pensando nisso, ele organizou um desfile de moda onde todas as modelos apareceram lindas e fumando.
Com isso, ele reconfigurou a imagem social da mulher, atiçou o desejo reprimido de emancipação delas e dobrou o número de fumantes. É necessário mais para provar o poder da persuasão? E isso é tudo por hoje, meu povo. Até mais! Falou pra vocês!